Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver uma integral de uma playlist, né? Nós começamos uma nova playlist aí sobre integrais por substituição trigonométrica. Nós já resolvemos alguns casos mais simples, colocamos algumas formulazinhas e hoje vamos resolver uma integral de menos 2 dividido por 4 mais 5x² dx. Então essa integral aí tem vários passos, né? Tá? Várias substituições. Primeiro nós vamos observar o seguinte, bem, em que caso que isso se enquadra em uma substituição trigonométrica? Lembra, a substituição trigonométrica tem três casos, tá? Tem o caso que envolve seno, que envolve tangente, que envolve secante. Nesse caso aqui, né, nós temos uma situação em que eu tenho, vou colocar o caso aqui, olha, em que eu tenho a ao quadrado mais o ao quadrado. Que pelas relações trigonométricas eu vou fazer U igual a vezes tangente θ, né? Por que isso? Porque isso aqui sai de uma relação, uma identidade trigonométrica, que é a seguinte identidade trigonométrica, secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então essa relaçãozinha trigonométrica aqui leva a essa expressão. Perceba que é a única que envolve soma, né? Você tem três casos. O seno, que envolve uma diferença, u ao quadrado menos a ao quadrado. A tangente, que envolve soma, né? A ao quadrado mais u ao quadrado. E a secante, que envolve também uma diferença, u ao quadrado menos a ao quadrado. Então são três casos diferentes. Esse caso aqui envolve uma soma, né? Então, se eu for usar identidades trigonométricas, eu vou usar essa substituição. Só que perceba que você tem que fazer algumas coisas ainda, né? O a ao quadrado é 4, tudo bem, mas o ao quadrado aqui é o 5x². Eu tenho que identificar primeiro quem é u, né? Tá? Perceba que essa integral, na verdade, ela corresponde a essa integral aqui, ó. Integral de menos 2 dividido por 4 mais, né? A raiz quadrada de 5 vezes x ao quadrado dx. Ela é, na verdade, essa integral, né? Tá? Perceba que o 5 aqui e o x ao quadrado podem ser escritos dessa forma. Assim você tem, né? Você tem aqui o a ao quadrado e aqui você também tem o ao quadrado, que se encaixa aqui, né, neste caso aqui de substituição trigonométrica. Então vamos começar a resolver essa integral, né? Primeiro fazendo a nossa primeira substituição. Essa integral vai dar um pouquinho mais de trabalho, que ela vai ter duas substituições. Ela vai ter uma substituição simples, por causa do u, que é a raiz de 5 vezes x, né? Tá? E depois, né, uma substituição trigonométrica, porque o u, sendo u ao quadrado aqui, eu vou ter um a tangente θ. Bem, vamos começar a resolver. Primeiro passo, eu vou fazer u igual a raiz de 5 vezes x, que é o que eu identifiquei, né, no meu caso aqui. 4 é o a ao quadrado, ó, 4 é o a ao quadrado, 5x². Colocando isso aqui entre parênteses, é a raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado é o 5, x ao quadrado. Então eu identifiquei que isso aqui é o u. Então vou fazer u igual a raiz de 5x. Só que aí eu vou precisar fazer o du também, né? O du é a derivada de x, que no meu caso aqui, derivada de raiz de 5 vezes x é a raiz de 5 vezes dx. E isolando o dx, eu vou ter que o dx é igual a du dividido pela raiz de 5. Com isso aqui, né, fazendo com esse conjunto aqui de substituições, eu posso mudar a minha integral, né, tá, em termos de x para a variável u. Então vou ter que essa integral ela vai se transformar na integral de menos 2, né, dividido por 4 mais, né? Lembra, raiz de 5 vezes x é u.
Então, u ao quadrado vezes dx. O que é o dx? É o du. É o du sobre a raiz de 5. Bem, se nós fizermos aí, pegarmos aqui as constantes e tirarmos, eu vou ter que essa integral, ela é igual a menos 2 sobre a raiz de 5, né? Eu estou tirando as constantes, menos 2 sobre a raiz de 5, vezes a integral de 1 sobre 4 mais u ao quadrado du. Tá? Então percebam que a minha primeira substituição é uma substituição simples, né? Com essa observação em vermelho aqui, né? Eu identifiquei primeiro que esse 4 mais essa parcela, que é 1 quadrado, é a mais u ao quadrado, então a minha substituição trigonométrica é a tangente θ, né? Esse caso aqui, essa soma, se enquadra nessa identidade trigonométrica. Só que aí eu preciso do u ao quadrado, então transformando, né, mexendo aqui nesse 5x quadrado, 5x quadrado é a raiz de 5 vezes x ao quadrado, então esse aqui é o u. Então a primeira substituição que eu faço é u igual a raiz de 5 vezes x. Calculo du, dx, substituo. Chego nessa integral. Perceba que agora eu vou fazer outra substituição, né? Fazer agora a minha substituição trigonométrica. 4 mais u ao quadrado, ó. 4 mais u ao quadrado, o 4 é o a ao quadrado, né? Então fazer u igual a, no meu caso a ao quadrado é 4, então a é 2, u igual a 2 tangente θ, tá? E vou calcular também o du, o diferencial de u. Então o du é igual a 2 vezes a derivada de tangente, que é secante ao quadrado de θ, dθ. Então aqui eu tenho outro conjunto, né? Outro conjunto de mudanças, né? Mudança de variável. Então eu tenho a integral em relação a x, com este conjunto de mudanças, eu transformei numa integral em relação a u. Então peguei a minha integral em relação a u, fiz outro conjunto de mudanças, transformei numa integral em relação a θ, que vai ficar assim, né? Menos 2 sobre a raiz de 5 vezes a integral de 1 dividido por 4 mais u ao quadrado. Lembra que u ao quadrado é o 2 tangente θ. Então 2 tangente θ ao quadrado vezes du. O que é o du? É o 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Bem, como vai ficar essa integral, né? Essa integral vai ser igual a menos 2 sobre a raiz quadrada de 5 vezes a integral de 1 sobre 4 mais, lembre-se, 2 tangente θ ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, então 4 vezes tangente ao quadrado de θ vezes 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Bem, lembra que a ideia de usar trigonometria é poder fazer simplificações. Aqui eu posso colocar o 4, né? Colocar o 4 em evidência, né? E a minha integral ela vai se transformar nesta. Então isso aí vai ser igual a menos 2 sobre a raiz de 5 vezes a integral de, bem, 1, põe o 4 em evidência, 1 dividido por 4 vezes 1 mais tangente ao quadrado de θ vezes 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ, que vai ser igual a menos 2 sobre a raiz de 5 vezes a integral de 1
sobre. Bem, vamos fazer algumas simplificações, né? Perceba que esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, com esse 4, vai sobrar um 2 aqui, tá? Então 1 sobre 2 vezes, 1 sobre 2 vezes, né? E aí a ideia da substituição trigonométrica é usar identidades trigonométricas, né? Nós sabemos que esse caso sai daqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, tá? Então 2 vezes secante ao quadrado de θ vezes secante ao quadrado de θ de θ, tá? E novamente uma simplificação, que é a finalidade dessa integral, né? Simplifica e você vai ter uma constante 2 que vai sair e também vai simplificar, né? Então o que sobrou aí na nossa continha? Sobrou menos 1 sobre a raiz de 5 vezes a integral de θ, tá? Bem, integral de θ, a integral é o antidiferencial, a integral cancela o diferencial, então a integral de dθ é o próprio θ, então isso aqui vai ser menos 1 sobre raiz de 5 vezes θ, menos θ sobre raiz de 5 mais a constante c, tá? Essa aí seria a nossa solução em termos de θ. Agora vamos ter que voltar nas substituições, né, para dar a resposta aqui em termos da variável x. Lembra, minha resposta aqui, olha, tem que ser igual, né, a uma resposta em termos da variável x. Uma coisa que eu já posso destacar é essa raiz de 5 aqui, olha. Então menos, né, menos 1 sobre a raiz quadrada de 5. Isso já faz parte da minha resposta, que é menos 1 sobre raiz de 5 vezes θ. Mas quem que é θ, né? Vamos começar a analisar o que é esse θ. Primeiro nós sabemos que o nosso θ, ele apareceu aqui, ó. O nosso θ apareceu nesse ponto aqui, olha. Tá? Então aqui apareceu θ, U igual a 2 tangente θ. Então se U... vamos começar a fazer as nossas observações nesse cantinho aqui, ó. Se U é igual a 2 tangente θ, né? Então eu vou ter que a tangente de θ é igual a U sobre 2, tá? Então a primeira observação que eu faço é essa: se U é igual a 2 tangente θ, então a tangente de θ é igual a U sobre 2. Porém, nós sabemos também que aqui, ó, nesse ponto aqui, U é a raiz de 5 vezes x. Tá? Então vamos substituir lá também. Então se a tangente de θ é U sobre 2, isso quer dizer que a tangente de θ é a raiz de 5 vezes x sobre 2. Tá? Tangente de θ é a raiz de 5 vezes x sobre 2. Eu quero saber quem é θ, né, para poder dar a resposta aqui em termos da variável x. Se eu sei agora que a tangente de θ é a raiz de 5x sobre 2, quem é θ? Θ é um arco ou um ângulo cuja tangente é a raiz de 5x sobre 2. Então eu posso escrever aqui, ó, que o θ é o arco ou ângulo, né, cuja tangente é a raiz de 5x sobre 2, tá? Então essa é a minha resposta em termos da variável x. Lembre-se, vocês chegaram nessa solução para a sua integral, né, trigonométrica em relação a θ. Então essa aqui é a sua solução em relação a θ. Eu separei o menos 1 sobre raiz de 5, né, que já está aqui colocado na resposta. Eu preciso do θ aqui em termos de x. Tudo bem. Onde é que apareceu θ? θ apareceu primeiramente aqui, olha. U, né, nessa substituição trigonométrica aqui, olha, U igual a 2 tangente θ. Então quer dizer que se U é igual a 2 tangente θ, então quer dizer que a tangente de θ é U sobre 2. Bem, mas eu preciso da variável x. Então quem é esse U? Esse U apareceu aqui, ó, na substituição simples. U é a raiz de 5x. Então, se U é igual a raiz de 5x, a tangente θ, que é U sobre 2, é a raiz de 5x sobre 2.
Bem, se a tangente θ é a raiz de 5x sobre 2, θ é o arco ou ângulo cuja tangente, né, arco cuja tangente é este valor, raiz de 5x sobre 2. Então eu vou usar isto para dar a resposta aqui em termos de x, né? Então menos 1 sobre raiz de 5 vezes θ, né, vezes o arco cuja tangente é a raiz de 5x sobre 2 mais a constante c de integração. Tá? Então essa aqui seria a resposta dessa integral. Perceba que nós fizemos aqui duas substituições, né? Uma substituição simples, né? Nós identificamos aqui, ó, no nosso caso de substituição trigonométrica, que u, nesse quadrado aqui, u é a raiz de 5 vezes x. Então, primeira substituição, né? Transformamos a integral em termos de x numa integral em termos de u. Aí aparece aqui o caso da nossa substituição trigonométrica, né? A ao quadrado, que é o 4, a igual a 2, mais u ao quadrado. Então, u igual a 2 tangente θ. Fizemos a outra substituição para transformar essa integral em termos de u numa integral em termos de θ. Então, transformamos numa integral trigonométrica. Para quê? Para poder simplificar. Ó. Simplificou aqui, simplificou aqui. E tornou-se uma integral mais simples, né? Menos 1 sobre raiz de 5 θ. Aí quem que é θ, né? Bem, aí você começa, θ apareceu aqui, ó, u igual a 2 tangente θ. Então θ, né, a tangente de θ é u sobre 2. Mas eu quero em termos da variável x. Tudo bem, quem que é u? U é raiz de 5x, então substitui aqui, ó, tangente de θ é a raiz de 5x sobre 2. Então quem é θ? Θ é um ângulo, né? Θ é a medida de um arco ou um ângulo que tem essa tangente. Então, θ é o arco cuja tangente é a raiz de 5x sobre 2, que é a resposta em termos da variável x, né? Tudo isso vezes menos 1 sobre raiz de 5. Então, uma integral que deu um pouquinho mais de trabalho, mas que espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, né? Manda uma mensagem, entre em contato, que a gente é um maior prazer em explicar aí para você, tá? Espero que goste, compartilhe o canal, curta, se inscreva, né? Divulgue para quem precisa. Obrigado.